Muitas vezes, os pais de superdotados são chamados na escola. E isso é uma rotina que vai estar inserida na vida deles por um bom tempo. Digamos aí que de 3 anos e meio até os 6, 7 anos, a gente vai ter aí um bom tempo de entendimento para entender o que está acontecendo e para conseguir fazer os testes avaliativos de acordo com a idade necessária, que seria acima de 7 anos, para a gente poder ter uma avaliação, um diagnóstico mais assertivo. Antes dos 7 anos, a gente tem muito desenvolvimento acontecendo, então pode ser que tudo mude. A gente tem ali de 6 em 6 meses muitas mudanças significativas e até mesmo de 1 em 1 mês a gente tem muitas mudanças. Então a gente precisa estar com o cognitivo um pouco mais formado. Tem essa questão de 7 anos a gente ter, para a maioria das crianças, a gente tem um maior entendimento das regras. Então a gente vai avaliar a criança ali no primeiro ano já, como que foi na escola no primeiro ano, para saber se ela vai realmente conseguir respeitar a regra, se ela vai conseguir fazer as atividades. Então, muitos pais, assim, quando tem 3 anos e meio, ainda continuam fazendo uma pirraça muito intensa, uma pirraça escandalosa, se joga no chão, se esconde embaixo da mesa, rasga o dever na aula, não quer fazer o dever de casa, porque não quer sentar, não quer parar, não consegue sentar para fazer o dever, precisa levantar constantemente, não quer colocar um nome, não quer iniciar a atividade pelo nome, não quer que quando o dever tá ruim ele rasga ou rabisca, ou tá com uma dificuldade que não tá conseguindo progredir, vai rabiscar o dever, vai anular aquela dificuldade que ele está tendo da forma de destruição mesmo, destruir aquilo que está fazendo mal a ele ou está impondo uma situação, no caso de ficar sentado, fazer atividade, mesmo que seja 10 minutos de atividade, mesmo que seja uma atividade rápida, não quer. Ou até mesmo aceitar mudanças de sala, por exemplo, tá numa sala tendo aula, parar aquela atividade e ir para uma outra atividade escolar, um judô, ou parar aquela atividade e ir até para o parquinho, parar aquela atividade e ir para uma sala de música, parar aquela atividade e ir para fazer qualquer outra determinada, tem um certo bloqueio com a quebra da rotina, porque naquele dia ele entendeu que, ou ela entendeu que vai ter que fazer aquela atividade em sala de aula, então quer ficar e quer terminar e quer fazer mais alguma coisa, ou tá numa sala de Lego, de blocos, e tá muito interessante, não quer sair daquela sala e ir para outra sala. Então vai ter esse questionamento do porquê, para quê, constantemente falas aleatórias, várias perguntas, não quer deixar o professor falar, terminar, concluir, já quer interromper, quer falar junto, quer cantarolar. Então tudo isso, principalmente a fala constante de uma criança que é superdotada, implica muito numa sala de aula. Então os pais são constantemente chamados porque a criança não consegue ficar calada. O maior entendimento para isso, o maior discernimento, a gente está ali entrando no 7, começando a ir para o 8, e ainda assim depende da criança. Então, os superdotados que os pais são chamados na escola apresentam uma intensidade emocional gigantesca. E com isso ele tem, às vezes o pai vai buscar, ou a criança está chorando no pátio por algum motivo, ou a criança é muito escandalosa, grita constantemente. Então vai ter, ou faz gestos e tem todas as características de uma criança que tem um TDAH, tem todas as características de uma criança que tem autismo, mas não é isso, não se enquadra em nenhum dos dois, a menos que tenha dupla excepcionalidade, tenha o TDAH e a superdotação, enfim. Mas na maioria dos casos são de crianças que são diagnosticadas da forma errada, porque não se sabe ainda, não tem os estudos muito aprofundados assim para todos os profissionais, dessa parte da superdotação, que a superdotação
que tem as características do autismo e do TDAH. Então você olha para uma criança, nossa, ela não para quieta, ela não consegue finalizar algo, tem que estar sempre intervindo, a criança não fica quieta, não para de falar, a criança está sempre interrompendo, está sempre numa agitação constante, está sempre numa parte emocional da vida, ou tá muito alegre, ou tá muito chorando, ou tá muito intensa. Então aí a gente vê ali, não, nossa, tem muitas características de TDAH em relação a não parar, ver uma televisão tá pulando, ver um negócio não consegue parar para fazer uma refeição sentada, porque isso incomoda, né? Ficar sentada ali todo o tempo fazendo a refeição. Então, tudo isso tem umas características de TDAH, mas não é o TDAH propriamente dito. É a superdotação que faz isso, a aceleração do pensamento, faz com que a pessoa tenha que fazer N coisas ao mesmo tempo. E isso, muitas das vezes, é para exatamente ser um benefício. A pessoa consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e consegue concluir aquelas atividades ao mesmo tempo. Fecha os pensamentos ao mesmo tempo. Por exemplo, uma criança que quer desenhar na hora que está comendo, muitas vezes ela está inventando uma história, desenhando, escrevendo e querendo comer. Então, assim, é uma característica da superdotação, da aceleração, não quer perder aquele momento, não quer perder aquela história que ele acabou de inventar na cabeça, ele quer escrever. Então, claro que, né, nos casos a gente tem que fazer uma intervenção para ajudar aquela criança a se acalmar, entender, né, qual o momento do que, por exemplo, o dever de casa, qual o momento de fazer o dever de casa, né, o momento de fazer o dever de casa, a gente tem que conseguir ficar sentado, fazer o dever de casa, sem rasgar, sem rasurar, sem desenhar no dever, né, sem fazer coisas que não sejam dever. Então essa parte vem da intervenção. Então a gente precisa fazer intervenção na criança desde cedo. Mas é horrível fazer o dever, tem 3, 4, 5 anos, né? A parte mais assim, mais de 4, 5 anos ali é um pouco mais puxado para quem tem um filho superdotado desse perfil de não conseguir ficar parado, ter uma agitação constante, né? Que a gente tem superdotados mais quietinhos que a gente consegue dominar um pouco mais. Mas o que dá mais trabalho são os superdotados, que a gente tem que puxar para sentar, fazer atividade sentado e consegue. A partir do momento que você se dedica a conseguir obter aquele resultado com aquela criança, você vai conseguir. Não é de um dia para o outro, não é, jamais. Mas você vai ver ali de um ano para o outro, você vai ver a mudança assim conforme a idade vai aumentando, você consegue ver a capacidade que a criança tem de entender o porquê daquilo ali. Porque para eles precisam entender por quê. Por que eu tenho que fazer aquela atividade? Porque você quer ir com seus amigos para o outro ano? Então a gente tem que fazer essas atividades e fazer bonito, porque a tia vai ver o seu dever e ela quer te dar um parabéns pelo dever. Ela não quer ver um dever rabiscado, cortado, rasgado, rasurado. Então a criança vai internalizando aquilo ali e vai conseguindo entender o porquê daquilo. Por que eu tenho que colocar meu nome? Não quero colocar meu nome. O nome precisa ser colocado, porque vai que a tia perde a folha. Se a tia perder a folha, ela não vai saber que foi você que fez esse trabalho, esse dever muito bonito. Então você precisa colocar o seu nomezinho no papel. E N coisas que vão acontecendo na rotina que a gente precisa intervir. Na hora do almoço a criança quer brincar e já está numa certa idade de começar a entender algumas coisas. Tá com 5, 6 anos. Olha, vamos começar a ficar sentadinho para almoçar, daqui a pouco a gente brinca, daqui a pouco a gente faz todo o desenho que você está querendo. Eu entendo que você quer já desenhar o seu dever, quer fazer logo a sua história, mas a gente precisa que você tente ficar sentadinho, porque na escola você precisa ficar sentadinho. Então, em casa, você já tem que, nas pequenas rotinas, você já tem que conseguir ficar sentadinho, comendo, conversando com a gente aqui no nosso ambiente familiar, né? Para na escola você conseguir ficar sentadinho. E na escola, ele interrompe o tempo inteiro. Treinar essa criança em casa, esperar, levantar a mão e esperar o outro falar, sempre treinando. É um trabalho árduo, mas no final dá tudo certo. Então é isso, não é fácil, os pais são chamados na escola constantemente e por muitas das vezes a escola quer saber qual tipo de transtorno a criança que tem e
superdotação não é um transtorno. A superdotação, ela tem as características de transtorno, mas ela não é um transtorno. Então, a gente precisa ajudar também os superdotados e a vencer essas barreiras, a passar por essas jornadas para que sejam adultos mais qualificados emocionalmente e profissionalmente, para que eles não fiquem perdidos nesse mundo sem uma ajuda desde uma intervenção precoce. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.